Que o Divino Espírito Santo nos acompanhe nessa nossa quarta aula do nosso estudo Catecismo da Igreja Católica em um ano. Você está sendo fiel à programação que nós fizemos? Dia a dia vai marcando o xizinho para você não se perder, para você não se atrasar. Hoje nós vamos comentar nessa quarta aula os números 160 a 221 na sequência. Número 160 do Catecismo da Igreja. Aqui está o nosso amarelinho. Começa falando da liberdade da fé. Mais uma característica da fé. A fé tem que ser livre. A fé é um ato de livre vontade. Ninguém pode ser coagido, forçado a crer. É verdade que durante um bom tempo, muitos membros da igreja, embora essa foi a fé da igreja desde sempre, muitos membros da igreja agiram em contrário. Por exemplo, quando da descoberta, do descobrimento da América, do Brasil, disse que os missionários vinham com numa mão a cruz, na outra mão a espada. Na verdade não era assim. Na verdade a igreja vinha com a cruz, vinha com a água do batismo. E o Estado, o Império Espanhol, o português, vinha com a espada. É uma longa história que não vem ao caso agora, mas de fato houve muitos abusos dessa liberdade, dessa autonomia que a pessoa tem que ter, né? E o que o catecismo está afirmando aqui é que o ato de fé é por natureza voluntário. Ninguém pode ser obrigado, forçado a ter determinada fé. O próprio Filho de Deus, o próprio Jesus, convidou as pessoas à fé, convidou a conversão, mas de modo algum coagiu, diz ainda o número 160. Número 161, a necessidade da fé. É necessário ter fé para alcançar a justificação. Não há justificação. Justificação quer dizer tornar-se justo diante de Deus, ter condições de entrar no reino dos céus, como diz o Salmo: Senhor, quem entrará na tua casa, na tua morada? É aquele que tem o coração puro, é aquele que não dirige sua mente para o crime, é o justo. Só o justo entrará na presença de Deus. Então nós precisamos ser justificados, transformados, feitos justos. A fé é que nos justifica. Nós vamos ver depois como é que isso se dá. Vamos ver depois, mais à frente, se é necessário uma fé explícita ou se, em determinados casos, uma fé implícita basta. Não vamos antecipar agora. 162, a perseverança na fé. Então ela vai dizendo que a fé é um dom de Deus, é uma virtude teologal, né? Lembre-se que a fé é uma das três virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Essas três não podem ser desenvolvidas pelo ser humano. Ninguém pode decidir: eu quero ter fé, sou ateu e a partir de agora eu decido crer. Não, a fé é um dom de Deus. Temos que pedir a Deus, né, que aumente a nossa fé. E temos que alimentar a fé. Ela nos é dada como uma semente no batismo. Mas ela precisa ser cultivada, assim como a semente. Ela precisa ser alimentada, regada, enfim. Ela precisa ser praticada, exercitada. Né? Número 163. A fé é começo da vida eterna. Então ele usa aqui a expressão visão beatífica, como nós já usamos aqui algumas vezes. Visão beatífica quer dizer visão dos bem-aventurados. Beatos é sinônimo de bem-aventurados, aqueles que estão na bem-aventurança eterna, ou seja, na felicidade eterna. Visão beatífica é a visão do ponto de vista daqueles que estão no céu. Né? Então, Santo Tomás nos afirma que tudo que é fé aqui na terra, a luz da fé, depois da nossa morte será luz da glória. Aqui nós precisamos da luz da fé. A fé é a graça de Deus que se revela a nós, nos fazendo como que degustar antecipadamente a visão de Deus. Nós não vemos Deus, ele está escondido, mas é como se nós o víssemos.
Pela fé nós consideramos como se Deus estivesse diante de nós. Lembra-se que Jesus diz, você, Tomé, acreditou porque me viu. Bem-aventurados os que crerem sem ter visto. Ou seja, quem tem fé, já na terra, é bem-aventurado, possui a bem-aventurança, né? Então, quando nós temos fé aqui na terra, é sinal de que quando morrermos, essa fé se transforma em glória. E aí no número 164, ele nos diz que a fé é luz, mas às vezes a fé é vivida na obscuridade, na provação. Várias coisas podem abalar a fé. A fé pode passar por tentações. Vários santos na igreja nos falam disso, de aridez espiritual. Por exemplo, Santa Teresa de Jesus nos diz que ficou durante muitos anos sem sentir coisa alguma na presença de Deus, mas com fé. Fé não é sentimento. Fé não é emoção. Muita gente precisa aprender isso, porque muita gente confunde fé com uma emoção, com uma experiência dos sentidos. Ah, eu fui fazer um retiro, seja lá cursilho, experiência de oração, PLC, EJC, não importa qual retiro. E eu voltei com a minha fé muito animada. E aí você ouve a pessoa descrevendo porque eu chorei, porque eu fiquei emocionado, porque eu me arrepiei, e pensam que isso é fé. Não, isso não é fé. Embora Deus às vezes possa permitir que isso venha acompanhando a fé. Mas uma fé que dependa disso é uma fé muito, muito frágil e vai penar. Uma fé que dependa de sentimentos, que dependa de emoções, vai passar por uma grande provação. Logo depois que a pessoa passa por essa experiência sensível da fé, Deus vai tirando. Assim como acontece com a criança. São Paulo, aliás, fala disso na carta aos Gálatas. Quando nós nos convertemos, nós éramos como crianças, recebíamos a papinha, o leite materno. Depois que a criança vai crescendo, tem que ir tirando o leite materno, tem que ir tirando a papinha e dando alimento sólido. E dá mais trabalho digerir. E a criança gostaria de ficar só com aquele alimento básico, mas precisa evoluir, precisa de mais substâncias. Assim é a nossa vida na fé. Não dá para ficarmos mais dependendo daquela emoção lá do início, né? Deus se utiliza sim para nos atrair dessas coisas, mas é preciso ir abandonando essas coisas que são coisas infantis. Tem muita gente muito adulto na profissão, muito maduro na vida profissional, na vida sexual, na vida social, mas na vida de fé infantil. Muito infantil. Tem muita gente que fez faculdade, fez mestrado, fez doutorado, evoluiu muito intelectualmente, mas continuou com aquela fé lá da catequese, de quando fez primeira comunhão. Não amadureceu a fé. Aí o que acontece? Ah, perdi meu filho no acidente. Não tem mais fé. Ah, estou com câncer. Não tem mais fé. Ah, sei lá, qualquer coisa que passei por um problema de desemprego, passei por uma crise, ou então o mundo sofreu com a tsunami, com a pandemia, perdi a fé. É sinal que a fé estava muito imatura. Então a fé precisa evoluir, precisa amadurecer. É necessário perseverar na fé. Jesus chega a perguntar, o Filho do Homem, quando vier no fim do mundo, será que ele encontrará fé sobre a terra? É permanecendo firmes que vós sereis salvos, diz o Senhor. Então, irmãos, nós precisamos perseverar na fé, ser firmes na fé, inabaláveis na fé. 165 fala das testemunhas da fé. Nós precisamos nos voltar para as testemunhas da fé. Carta aos Hebreus fala da nuvem de testemunhas em torno de nós, que são os santos, são aqueles que já trilharam esse caminho da fé e são heróis da fé. São testemunhas, são aqueles que deram testemunho da fé. Aqueles que venceram as tentações, as provações da fé. Chegaram ao céu. Por isso nós católicos temos devoção aos santos. Não só para pedir a eles oração,
Não só contando com a intercessão deles, mas principalmente pelo exemplo deles. Vendo o que eles passaram, que as dificuldades deles são semelhantes às nossas, nós descobrimos qual o mapa do tesouro que eles seguiram, qual o segredo, e vamos seguindo atrás deles. Testemunhas da fé. 166, nós cremos, artigo 2. Nós cremos. Depois ele vai falar, eu creio. Então começa aqui com nós cremos, depois lá na frente eu creio. A fé é um ato pessoal. Por isso nós dizemos no credo, né? No símbolo da fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Atenção, hein? Na renovação das promessas do batismo, Vigília Pascal, o padre pergunta, credes em Deus Pai Todo-Poderoso? Ele pergunta na segunda pessoa do plural. Vós credes? Mas nós não respondemos cremos, nós respondemos creio. Renunciais ao demônio? Renuncio. Cada um fala por si mesmo. Por quê? Porque a fé é um ato de adesão pessoal. Ninguém pode ter fé por mim. E, portanto, não existe essa história. Ah, o fulano não vai à igreja não, mas a mulher dele tem fé por ele. A fé da mulher dele serve para ele. Não. A fé é um ato pessoal. Mas, ao mesmo tempo, é um ato pessoal, mas não individualista. Por quê? Porque o crente, gente, o catecismo, quando fala de crente aqui, fala aquele que crê. Crente quer dizer aquele que crê. Convencionou-se chamar de crente os protestantes. Isso é muito triste, é uma pena. E nós não deveríamos jamais nos referir aos protestantes como crentes, porque dá a impressão que nós não somos crentes. Né? É pejorativo que os crentes sejam designados apenas os protestantes, e nós católicos não somos identificados como crentes. Crente quer dizer aquele que crê, portanto nós somos crentes. O crente recebeu a fé dos outros. Ninguém dá a fé a si mesmo. Nós recebemos a fé da geração passada, dos meus pais, dos meus avós, meus padrinhos, e eu tenho a missão de transmitir para as gerações futuras. É isso que quer dizer tradição. Vem do latim tradere, que quer dizer entregar, transmitir, passar adiante. 167. Eu creio. Quando a gente diz eu creio, é um ato de fé pessoal, mas quem é o sujeito dessa frase eu creio? É a igreja. Não sou eu, Juliano, que creio. Sou eu enquanto igreja. Nós precisamos entender, e o catecismo nesses números aqui vai falar muito disso. A igreja é totalmente diferente de um outro agrupamento. Por exemplo, um clube, um partido político, um sindicato, uma escola, um condomínio, um time de futebol. A igreja é muito mais do que esses agrupamentos todos. Porque a igreja tem uma personalidade. A igreja é a esposa de Cristo. A igreja é a nossa mãe. Então, a igreja é mais do que a soma dos seus membros. Por isso nós dizemos que a igreja é santa. Vamos chegar lá. Apesar dos seus membros todos serem pecadores, a igreja é santa. Como assim? Se a igreja fosse a soma dos membros, nós teríamos que dizer que a igreja é pecadora e não santa. Mas a igreja não é meramente o resultado da soma dos membros. Eu, você, mais o fulano, somos a igreja. Não. Nós somos a igreja, mas a igreja é muito mais do que isso. A igreja é uma realidade espiritual. Então, quando eu digo eu creio, eu estou dizendo enquanto igreja. Quando eu rezo a liturgia das horas, laudes, vésperas, é a igreja que está rezando. Quando eu celebro a missa com os meus irmãos na comunidade, é a igreja que está celebrando. Né? A esposa do Cordeiro, o corpo de Cristo que está celebrando. Nós precisamos entender isso porque nós somos muito individualistas, nós modernos. Precisamos entender que a nossa fé é comunitária. É como um corpo que nós comparecemos diante de Deus e não como indivíduos. 168. O padre ou o diácono, quando vão batizar alguém, lá na porta da igreja, assim diz o rito, né? Ele pergunta aos pais da criança,
ou se for o catecúmeno adulto, ele pergunta ao próprio catecúmeno: que pedes à igreja de Deus? Resposta: a fé. Interessante, a resposta não é o batismo. O que pedes à igreja de Deus? Eu peço a fé. E o embrulho, desculpa usar essa expressão pejorativa, né? O embrulho, o pacote que me entrega a fé é o batismo. Mas o que eu peço à igreja? A fé. Eu só recebo a fé no batismo. O batismo é como se fosse a embalagem. Mas o que me interessa mesmo é a fé, porque o que salva é a fé. Né? E essa fé, o que te dará? A vida eterna. Né? Aí no número 169 ele fala que a igreja é nossa mãe, portanto é nossa educadora. 170 ele fala da linguagem da fé. Assim como uma mãe ensina a linguagem, vai ensinando o seu filho a falar, a igreja vai nos ensinando também. Essa é a importância da catequese. Na catequese, a igreja vai nos ensinando a linguagem da fé, o vocabulário da fé, as expressões da fé. 172. Uma única fé. Aí tem uma citação bonita de Santo Irineu de Lyon, esse livro contra as heresias, né? Adversus Hereses. Esse livro é muito importante, né? De Santo Irineu de Lyon, que agora recentemente foi proclamado doutor da igreja pelo Papa Francisco. Né? Vale a pena ler e meditar esses números aí, de 173 a 175, que fala da igreja, que embora ela esteja em todas as línguas, em todas as nações, ela está como que numa só casa. Ela fala uma só linguagem. Né? Muito bonito isso. O conteúdo da tradição é uno e idêntico. Embora falando em várias línguas diferentes, em várias culturas diferentes, essa fé se expressa de maneiras diferentes, mas a fé é una. Nós cremos numa coisa só. Depois vem a parte do resumindo. Eu destaco apenas o número 181, que tem uma frase de São Cipriano de Cartago aí muito importante. Ninguém pode ter a Deus por pai se não tem a igreja por mãe. Olha que frase interessante. Num tempo como o nosso, em que as pessoas dizem Jesus sim, igreja não, as pessoas dizem não, eu não vou à igreja mais não, eu não tenho ido à igreja, mas Deus eu não abandono. Eu não abandonei Deus, eu só abandonei a igreja. Ora, onde é que está presente Deus de maneira especialíssima? Na igreja, nos sacramentos, na palavra, na tradição. Então nós não podemos, como católicos, entrar nessa ideologia fajuta, que não tem nada de cristã. Porque Jesus mesmo disse, quem vos ouve, a mim ouve, disse aos apóstolos. Jesus disse que nós somos como ramos, temos que estar unidos à videira. Mas se todos os ramos estão unidos à videira, automaticamente os ramos estão unidos uns aos outros. São Paulo diz isso, também falando do corpo. Os membros do corpo são articulados. Depois ele vai dizer aí, por isso é que nós usamos o nome artigos de fé. Cada frase do credo é um artigo de fé que vem de articulação. Como o corpo é articulado. O cérebro dá o comando, o braço passa para a mão passa para o dedo. Tudo articulado, o nosso corpo é assim. A nossa fé também é assim. Então, se nós queremos ter Deus como pai, nós temos que ter a igreja como mãe. Aí ele apresenta o símbolo da fé, nas duas formas. O símbolo dos apóstolos, nessa primeira coluna aqui, e o símbolo niceno-constantinopolitano, nessa coluna da direita. Ele coloca em paralelo o que o símbolo dos apóstolos, né, é aquela profissão que nós no Brasil costumamos recitar os domingos nas missas. Né? O que nós dizemos, numa frase, o símbolo niceno-constantinopolitano diz num texto maior, né, num parágrafo inteiro. Por isso que estão em paralelo aqui. 185.
profissão de fé ou símbolo da fé existem porque nós precisamos de uma linguagem comum e normativa. É isso, irmãos. O fato de nós termos uma profissão de fé, o fato de nós termos um símbolo que faz com que a Igreja Católica esteja coesa, unida até hoje, mesmo com todas as dificuldades, todos os cismas, né? Porque se eu não tenho uma normativa, uma linguagem comum, cada um crê em uma coisa. Veja essas seitas. Né? Não dá para você dizer assim, a fé protestante é o quê? Em que os protestantes creem? Depende. Em cada esquina você tem uma fé diferente, uma profissão de fé diferente. Né? Essa denominação crê nisso, aquela crê naquilo outro. Uma está baseada mais em revelações, a outra está baseada mais no livro que, além da Bíblia, Jesus revelou para não sei quem. A outra está baseada em não sei o quê. O outro está baseado em milagres. O outro está baseado em não sei mais o quê. Nós católicos temos o credo, a profissão de fé, que vem desde o tempo dos apóstolos, no caso do símbolo dos apóstolos, desde o século IV, os concílios de Niceia e Constantinopla. Então é muito importante que nós conheçamos o credo, não só nessa versão dos apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Nós precisamos conhecer de cor também o símbolo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, etc, etc. Né? Nós precisamos ir decorando. Fica aí como dica para você. Vamos memorizar o símbolo niceno-constantinopolitano? Né? Nas missas em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, em Portugal, realidades em que eu conheço mais, né? Também na Itália, os cristãos, os católicos vão à missa aos domingos e eles recitam o símbolo niceno-constantinopolitano. Esse é o principal. Né? Eles usam o símbolo apostólico, que é esse mais curto, apenas para início do terço, do rosário. Né? Então é muito importante, eu faço esse desafio aqui, que você memorize todo o texto do símbolo niceno-constantinopolitano. Né? Vamos nos familiarizando com essas palavras, com essas expressões. Outra dica, você que é da pastoral da liturgia, que tal colocar no projetor ou então imprimir no papelzinho e distribuir, pelo menos nas solenidades mais importantes, Natal, Páscoa, né? Festas do padroeiro, a gente recitar juntos na comunidade o símbolo niceno-constantinopolitano. Né? Um detalhe importante, irmãos, que eu destaco aqui, aí vale para os dois, é que no tempo do Natal, a igreja pede que a gente se ajoelhe quando diz essas palavras, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, no caso do símbolo dos apóstolos. Se for o símbolo niceno-constantinopolitano, é quando diz essa frase, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Durante essa frase, no tempo do Natal, deve-se ajoelhar, porque é o mistério da encarnação. É a parte principal do credo. Deus se fez carne, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Detalhe, depois que passa o Natal, durante todo o ano, tanto nos apóstolos como no niceno-constantinopolitano, a gente faz uma inclinação profunda diante dessa palavra, diante dessa frase, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. De tão importante que é a encarnação do Verbo para a nossa fé. Muito bem, aí ele vai explicar de onde vem a expressão símbolo dos apóstolos, símbolo niceno-constantinopolitano. Né? Ele vai dizer que um símbolo é um objeto que era quebrado, né? E um ficava com uma parte, o outro com a outra. E era uma espécie de senha. Quando alguém chegava, por exemplo, um soldado vinha trazer uma mensagem, ele trazia uma parte, a metade daquele objeto, que aí a pessoa verificava, se casava com a outra parte. Ah, então ele é
ele está sendo verdadeiro, é ele mesmo, né? Não é alguém falsificando a identidade. Então, símbolo inicialmente significa isso. Significa um sinal de reconhecimento e de comunhão entre os crentes. Né? Sabe que o que os maçons dizem que os maçons, com todo respeito, viu, gente? Se tem algum maçom aqui me ouvindo, me assistindo. Dizem que os maçons têm um cumprimento próprio entre eles, meio secreto. As coisas na maçonaria são secretas, né? A gente não sabe por quê. Nem eles conseguem explicar por quê. É tão secreto que nem eles sabem o que é. Bom, os maçons se cumprimentam e há alguma coisa no cumprimento, também na assinatura deles, que os identifica, para que eles possam estar em comunhão uns com os outros, em qualquer lugar. Desculpa essa comparação, entre nós católicos é o credo. Entre nós católicos, o credo é esse sinal de comunhão entre nós. Nós temos a mesma fé. Nós rezamos na mesma cartilha, para usar essa expressão popular. Né? Então, o símbolo da fé é uma coletânea das principais verdades da fé. O símbolo, estou no número 190, é dividido em 3 partes, porque são 3 pessoas da Santíssima Trindade. Primeiro, fala referente ao Pai, depois referente ao Filho, depois referente ao Espírito Santo. Aí ele explica no número 194 a diferença, né, 194 e 195, a diferença entre os 2 principais símbolos que vêm, né, no missal para nós rezarmos nas missas. O símbolo dos apóstolos era o símbolo usado na igreja de Roma. E o símbolo dos concílios de Niceia e Constantinopla, daí o nome niceno, quer dizer, de Niceia, constantinopolitano, de Constantinopla, nos anos 325 e 381. É uma profissão de fé, um símbolo mais elaborado. Por quê? Porque a igreja estava conhecendo mais, mergulhando mais no mistério, meditando mais para entender quem é Deus, quem é a Santíssima Trindade, quem é Jesus Cristo, etc. Aí no número 198 ele começa falando: creio em Deus Pai. O Pai é a primeira pessoa, é a origem de toda a divindade. Né? É a fonte da divindade do Filho e do Espírito Santo. O Filho e o Espírito Santo provém do Pai. O Filho é gerado pelo Pai, o Espírito Santo procede do Pai pelo Filho. Né? Então o Pai é a fonte, não só de tudo que é criado, mas a fonte da própria Trindade. O Pai é que comunica a natureza divina ao Filho e ao Espírito Santo que ele gera eternamente. Número 200. Creio em um só Deus, diz o símbolo niceno-constantinopolitano. Assim começa, né? Deus é uno. Adonai Echad, em hebraico, a profissão de fé dos judeus, né? Deuteronômio. O Senhor é um. Não há outro Deus além dele. Ele diz aí em Isaías 45. Né? Eu sou Deus e não há nenhum outro. E aí no número 202 ele diz: confessar que Jesus é o Senhor e dizer que o Espírito Santo é Senhor e dá vida não contrariam em nada a fé no Deus único. Né? Não há nenhuma divisão em Deus se nós professarmos a Santíssima Trindade. Porque Deus é um só, em 3 pessoas, mas a natureza divina é uma só. Depois, no número 203 e seguintes, ele fala do nome de Deus. Deus tem um nome. Deus não é uma força anônima, uma energia cósmica, como dizem os esotéricos, os espíritas. Com todo respeito, Deus revelou o seu nome. O nome, na Sagrada Escritura, quer dizer a identidade. Né? Então Deus revelou o seu nome. Esse nome de Deus são 4 letras. Y, H, WH. É o chamado tetragrama sagrado. Tetragrama sagrado. Tetra, 4. Grama, letra. Né? De onde vem gramática.
tetragrama sagrado quer dizer as 4 letras sagradas. Em hebraico, essa expressão significa eu sou aquele que sou, ou que é. É isso que significa essa palavrinha aqui do hebraico. Uma curiosidade, esse nome é impronunciável, não dá para pronunciar porque não tem vogal, como as palavras no hebraico não têm vogal. E como não foi revelado que vogal se usa aqui nessa raiz, por isso o nome de Deus é misterioso, é inefável. É isso que significa o 2º mandamento da lei de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse nome aqui, em vão. Para que pudesse ser pronunciado, a tradição cristã desenvolveu 2 formas. Os protestantes, olha só que interessante, os protestantes decidiram colocar vogais aqui, né? Colocaram o O e o A. Aí o nome de Deus para eles é Jeová. Ah, não, desculpa. Aqui é E, aqui é O e o A. Então ficou Jeová. Né? A tradição católica usa as vogais A e E. Por isso, para nós, o nome de Deus é Javé, Yavé. Então, na verdade, não tem vogal. Não é nem Javé e nem Jeová. O nome de Deus é impronunciável. Por isso, nós não deveríamos, a pedido do Papa emérito, aliás, o Papa falecido, né, Bento XVI, não deveríamos usar o nome Javé, nem nas músicas litúrgicas, nem quando se proclama a palavra numa celebração litúrgica, em respeito ao nome de Deus e em respeito aos nossos irmãos judeus, porque para os judeus dizer esse nome é ultrajar, desrespeitar o nome de Deus, certo? Então Deus revelou esse nome, e dentro do nome Jesus tem esse nome. Jesus significa Yavé salva. O próprio nome Jesus significa isso. Muito bem, então, eu sou aquele que é, o nome misterioso de Deus. Número 208, fala da transcendência desse Deus, desse nome. Né? Por isso Moisés cobre o rosto. Deus diz lá na sarça ardente, tira as sandálias dos pés, né? Porque o lugar que pisas é uma terra santa. Isaías, quando vê, né, a visão de Deus, quando tem a visão de Deus no santuário, diz: ai de mim, pois eu vi a Deus e sou um homem de lábios impuros. São Pedro, quando reconhece Jesus como Deus, diz: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Essa deve ser a atitude do ser humano diante da santidade de Deus. Deixa eu fazer uma observação aqui. Nós, brasileiros, latino-americanos, temos o costume de colocar muito a mão nas coisas. O próprio Papa Francisco, né, para não negar a sua origem, faz isso. Ele costuma colocar a mão nas imagens, né, de Nossa Senhora para se benzer. Tudo bem, as imagens são imagens apenas. Mas deixa eu dizer, não é correto a gente ficar passando a mão no sacrário, encostando a mão no sacrário ou no ostensório com a hóstia consagrada. Por quê? Porque se a gente não mantiver uma certa distância respeitosa, a gente pode achar que Deus está sempre ao nosso dispor. Basta eu estender a mão e eu toco Deus. Deveríamos ter mais zelo, mais cuidado com isso. Eu recomendo aos meus paroquianos, ao entrar na capela do Santíssimo para rezar, não fique passando a mão no sacrário. Mantenha uma certa distância respeitosa. O sacerdote, que é consagrado para isso, para ele tocar, para ele carregar a hóstia consagrada, ele usa uma túnica, por cima da túnica uma estola, por cima da estola uma capa, por cima da capa um véu, para nem colocar a mão, nem encostar a mão diretamente na âmbula, no ostensório.
Isso significa o quê? Não é que Deus seja distante, não é que Deus seja cheio de mimimi, não me toques, não é isso. É que Deus é Deus. Deus não é uma coisa que eu posso manipular. E essa distância respeitosa, reverencial, me educa para compreender isso. Então, por favor, não fique passando a mão no sacrário, não fique colocando a mão no sacrário, mantenha uma certa distância, não se aproxime em sinal de que Deus é transcendente, é misterioso. 210. Esse Deus que se revela a Moisés é um Deus misericordioso, clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Então veja, eu tenho que ter respeito para com ele, mas não medo dele. Reverência, temor a Deus não é ter medo de Deus, não. Temor significa reverência, respeito, honrar a presença de Deus, mas não significa ter medo de Deus, porque Deus revelou que ele é misericordioso, que ele é bom. 212. Só Deus é. Deus é aquele que é desde sempre para sempre. Só Deus é o seu próprio ser. Meus irmãos, Santo Tomás de Aquino nos diz na Suma Teológica que Deus é o ser por excelência e tudo que tem ser, os entes, participam do ser de Deus. O único que pode dizer que é o ser é Deus. Nós apenas participamos do ser de Deus. Certo? Nós não somos coisa alguma. Nós só participamos do Deus que é. Portanto, tudo o que nós dizemos, sou isso, sou aquilo, é relativo. Só Deus pode dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o amor, eu sou a verdade, etc, etc. E ele, quando fala isso, ele fala com propriedade, porque de fato ele é. Aliás, o único ser, a única pessoa que pode dizer o verbo, conjugar o verbo ser sem predicativo, e a frase está bem, é Deus. Por exemplo, se eu digo assim, eu sou, você vai ficar esperando terminar a frase. Ah, você é o quê? Eu sou padre, eu sou homem, eu sou brasileiro, eu sou isso. Eu preciso de um predicativo, um complemento para a minha frase. Deus não precisa. Porque todo complemento para Deus é limitado, é finito, e Deus é infinito. Então eu posso dizer, Deus é. Foi isso que ele disse, esse é o nome de Deus. Eu sou aquele que é, ponto. Não precisa complemento. Deus é o próprio ser. E só ele é o próprio ser. Tudo mais que existe só existe em referência a Deus, em relação a Deus, na medida em que participa do ser de Deus. Depois, para terminar, número 215, ele diz, Deus é a verdade. E 218, Deus é amor. Deus é a verdade, Deus é amor. Muito interessante essa expressão, Deus é a verdade, Deus é amor, porque aqui já começa a se revelar a Trindade. Em que sentido? Olha, o que é verdade? Verdade é um produto do intelecto. E amor é um produto da vontade. Portanto, diz Santo Tomás, Deus possui um intelecto e uma vontade. E é por isso que nós dizemos, Santo Agostinho diz que nós temos uma imagem da Trindade na alma. Nós temos, a nossa alma é memória,
intelecto e vontade. A nossa alma consiste nisso aqui. 3 coisas. As 3 faculdades da alma. As 3 capacidades da alma. As 3 potências da alma. Né? Memória, intelecto e vontade. Santo Agostinho diz memória porque a memória, que para nós hoje seria consciência, a nossa consciência, né? Na nossa linguagem do século XXI seria consciência. Na época de Santo Agostinho era memória. A memória é uma sequência de verdades, né, que me liga ao meu passado e que me liga ao futuro, que me faz acordar amanhã sabendo quem eu sou. Né, porque os meus pensamentos estão interligados uns com os outros. Isso é memória. Isso é consciência, portanto. Essa memória, diz Santo Agostinho, é a imagem do Pai em nós. Porque o Pai é a origem do ser divino, a origem da natureza divina. O intelecto, quando eu penso, quando eu reflito, quando eu medito, quando eu tiro conclusões, né, o meu intelecto é a imagem do Deus Filho. O Verbo se fez carne. O Verbo, quer dizer, a pessoa do Filho de Deus é o próprio Verbo. É a palavra de Deus, é a verdade. Deus é produto o Filho é o produto do intelecto do Pai. E a vontade? Como eu disse, a vontade é produto... O amor é produto da vontade, desculpa. Então, a vontade é a imagem do Espírito Santo em nós. A nossa vontade é a imagem do Espírito Santo em nós. Né? Então, Deus é verdade e Deus é amor, não dizer aqui do catecismo, já está apontando para o fato de que Deus é Trindade. Deus é aquele que é. Então veja. Deus é o ser, Pai. Deus é verdade, Filho. Deus é amor, Espírito Santo. Certo? Já começa a se antever para nós aqui aquilo que mais à frente vai ser dito sobre a Santíssima Trindade. Bom, a aula ficou um pouquinho maior que o normal hoje. Se você tem perguntas, você pode me escrever e nós vamos responder aqui nas próximas aulas. julianorial@gmail.com. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva. Uma dica aqui que algumas pessoas sugeriram que eu falasse é a respeito do aplicativo. Tem um aplicativo no Google Play ou no iTunes, né, se o seu celular for iPhone, Catecismo da Igreja Católica. Né? Esse aplicativo você instala no seu celular e você tem todo o catecismo no celular, né, por tópicos. Então está aqui a dica. Alguém, não me lembro quem agora, não me lembro o nome, quem indicou que eu divulgasse aqui. Então você instala, clica em instalar no seu celular, né, e você vai estar com o Catecismo da Igreja. Você pode colocar também no seu celular o nosso programinha de estudo. Porque aí, você está na sala de espera do médico, vai ler o catecismo. Está no ônibus, vai ler o catecismo. Né? Aproveite cada momentinho do seu dia para estudar o catecismo. Leia, releia. Se tiver dúvida, me inscreva, nós vamos responder aqui. Deus abençoe você.